A mais votada foi a Carol Detonati. Aí, aproveitando que eu falei da Carol, já tem uma pergunta aqui no nosso YouTube, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, diz assim: boa tarde. As protetoras da cidade se sentem representadas pela Detonati? Se não, quem elas julgam ser os eleitores da vereadora Carol? Eu, como protetora, não, eu não me sinto representada. Então, um pouco complicado falar sobre isso, né? Mas a verdade é a seguinte: a Carolina, ela sempre foi uma excelente protetora. Isso ninguém pode falar ao contrário. Eu acompanhei o trabalho dela, teve tempo que ela fez parte da ONG. Então, assim, como protetora, ninguém pode falar, né? Infelizmente, não sabemos porquê, houve, está havendo, melhor dizendo, tanta coisa que não é necessária, digamos assim, que ela está fazendo. Com isso, ela perdeu o grande número de eleitores que votaram nela, porque assim, eu não fiz campanha para Carolina, porque eu estava com o Chico, como estou, né? Mas a Carolina foi convidada para passar para o partido, ela optou pelo PP, ela foi a mais eleita, a mais votada foi eleita. E assim, a gente nunca batalhou contra isso, muito pelo contrário, né? A gente nunca falou não vote. Então assim, ela levou grande número de votos pelo trabalho que ela já tinha feito e pelo trabalho que nós, protetoras, fazemos diariamente, né? Porque muita gente que votou nela, votou no Chico, né? Ela era Paulo e as pessoas votavam nela porque era vereadora, estava tentando pela causa animal, mas votavam no Chico porque a gente estava ali batalhando pelo Chico, né? Então, foi isso. A gente, hoje, a população está, posso dizer assim, pelo que eu acompanho, decepcionada. Com a Carol Detonati, né? Exatamente. Com outra, não com a Carol. Estão decepcionadas com o trabalho da vereadora. Muito bem. Com o trabalho da vereadora. E quando começou e por que começou essa decepção com a vereadora, especificamente? Bom, é para falar? Não, inclusive... Olha, é pra falar tudo que vocês quiserem falar, que talvez vocês me poupem. É processo, porque, né? Não, porque daí pode ser que vocês vão me poupar de ter que falar o que eu investiguei a respeito do assunto, mas se vocês não falarem, eu vou falar igual, não é? Porque agora a moda é processo. Então, infelizmente, graças a Deus a que eu faço parte da Carolina, imprensa, graças né, a a Deus. protetora Carolina e hoje vereadora, ela nutre um sentimento de ódio muito grande por mim. É assim, gratuito. Porque eu nunca falei mal dela, tá? Como pessoa, nem como protetora. Critico algumas atitudes dela como vereadora, né? Mas isso é um direito de todo cidadão. Inclusive. Tá. Então, com esse ódio tão latente, ela começou uma série de, digamos assim, de perseguições mesmo, né? E foi aí que ela começou a perder o apoio, porque todo mundo sabe o trabalho sério que eu desenvolvo. Não que o dela não tenha sido sério e é sério. Como protetora, sempre vou dizer que ela é ótima, né? Sempre disse isso. Tá? E aí começou, logo que ela se elegeu, foi criada a Diretoria de Bem-Estar Animal, mas essa diretoria não foi pedido da vereadora. Essa diretoria ela foi construída desde 2019 pelo Conselho, juntamente com a participação do Executivo. A gente estava construindo essa diretoria porque havia a grande necessidade, né, de políticas públicas mais eficazes, né? Então, essa diretoria foi construída. Ela se elegeu pelo partido PP, mas depois, como base do Executivo, né, ela tem um mando, eu posso dizer, porque a gente tem como provar isso, se for o caso, ela tem um mando da Diretoria de Bem-Estar Animal. Tá?
Já passaram por essa diretoria 2 diretores, uma diretora e um diretor, pessoas muito capazes e que saíram. Estamos no terceiro. Tudo isso gera um desgaste muito grande, um atraso em políticas públicas e um custo muito grande para o executivo, porque tem que ficar, né? Você perde a continuidade, né? Você tira uma pessoa, coloca outra, tira uma pessoa, coloca outra num cargo de gestão, né? De gerenciamento, de direção, é óbvio. Veja, você falou da questão de onerar, né, o município e tal. E assim, o problema maior nosso é em relação a isso, sabe? É aí que a gente vê um problema. Quando estão usando o dinheiro público, que não é público, que é nosso dinheiro, que a gente paga o imposto, né? Para fazer o que querem, para fazer farra ou para usar da forma que acham que deve usar. Porque assim, é uma coisa que a gente vai comentar depois sobre um outro caso, essa questão jurídica da faixa. O dinheiro público não é para fazer o que você acha que é bom ou o que você acha que é legal. O gestor tem que fazer aquilo que a lei determina. Na administração pública, nós, como civis, a gente pode fazer qualquer coisa desde que a lei não proíba. É assim que a lei funciona no Brasil. E na administração pública, ou seja, quem é eleito, né, ou quem trabalha na administração pública, é um servidor, ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Fora isso, é crime. Ou seja, é o contrário. Então, quando você vê que as pessoas estão usando o nosso dinheiro, o dinheiro público, para fazer aquilo que elas querem, ou para causas pessoais, ou para fazer essa pessoa aí, sei lá, comprar uma rosquinha para ela no mercado, isso está errado. O servidor não é para isso, o cargo comissionado não é para isso, o diretor não é para isso, a diretoria nenhuma, seja de bem-estar animal, seja qualquer outra diretoria, nenhuma delas é para ser feito isso. Eu acho que isso a gente precisa explicar para as pessoas. Porque o cidadão precisa entender que o poder vem do povo. Somos nós que temos que dar as cartas. Esse pessoal que é eleito, eles estão empossados do nosso poder. Não é um poder deles. Então, assim, é inadmissível, cara, que a gente continue aceitando que as coisas virem um coronelismo. Que as pessoas peguem uma pasta lá dentro do poder executivo, por sei lá qual motivo, que aí só a pessoa pode explicar o que motiva isso, né? E faça o que ela bem entende e use pro seu interesse pessoal. Então quer dizer que a Secretaria de Bem-Estar Animal... Diretoria de Bem-Estar Animal pertence a Carol Detonati. Ela tem um mando dessa diretoria. Quem manda é ela. Exatamente. Ela tira Exatamente. Mas ela pode mandar? Não. Obviamente que ela não pode, não dessa forma, Ed. Falando a questão... Eu vou deixar vocês falar do caso concreto, mas vou falar um pouco da questão técnica do negócio, tá entendendo? Certo. É claro que ela não pode. Porque o que pode acontecer, Ed? É claro que quando se forma um governo, se forma uma coalizão. Ou seja, o prefeito, para poder ter uma gestão, ou um vereador, um governador, um presidente, enfim, ele tem que fazer uma coalizão. Ele precisa de pessoas ali no legislativo, né? Seja os vereadores, os deputados, para ter uma base para que os seus projetos possam andar, porque isso tecnicamente deveria ser para o bem do município, do estado, do país, ok? Beleza. Certo. Então o que acontece? Existem, como esse caso da protetora, ela poderia ir lá e falar assim, olha, nós temos um interesse, meu eleitorado tem um interesse que tem uma diretoria do bem-estar animal, porque o meu eleitor votou por mim por isso, pensando na causa animal. O que a gente pode fazer? E vamos trabalhar junto, ok? Até aí eu não vejo problema nenhum, além de não ter um problema legal em relação a isso, eu não vejo problema nenhum moral. Ok, ela tá fazendo quem votou nela, votou pra isso, você tá entendendo? Então Claro. ela tá correspondendo às expectativas. Do É o que ela eleitorado. tem que fazer, é a obrigação dela, como eleita por esses 2.700 e tantos votos, tá entendendo? Sim. Agora, quando isso acontece de uma forma de barganha desleal, que a gente não sabe se é, mas parece que é, né? E aí quando a pessoa se sente dona de uma diretoria dentro do executivo, onde não é o poder dela porque ela foi votada para o legislativo, são lugares diferentes, as pessoas têm que começar a entender essa parte técnica das coisas. Sim. Você tá entendendo? Então assim, aí não pode, porque daí quer dizer que ela vai trocar o diretor não porque esse diretor tá fazendo bem ou mal para o bem-estar animal, que é o nome da diretoria. Ela tá votando porque ela não gosta dos lindos olhos azuis dele. Aí ela tira eles, tá entendendo? O dia que ele decide não comprar aqui não tem Starbucks, né? O dia que ele decide não vir pegar um Mac pra ela aqui, exemplificando, né? Colocando um exemplo grosseiro. Não é isso que aconteceu, vale pontuar, tá bom? Mas assim, por a pessoa não fazer algo que ela quer, por exemplo, ela retira ele de lá. Não pode ser assim. Ele tá ali para desempenhar uma função como diretor de bem-estar animal. Então ele tem que trabalhar por políticas públicas para o bem-estar animal. Se ele não tiver fazendo isso, ok, aí é um motivo. Agora, tirar por outros motivos,
porque eu não gostei de você, porque você me respondeu mal? Não, não pode. E nem os cargos comissionados. Fora que isso onera aí aproximadamente 30 mil reais por mês para os cofres públicos. Só de salário. Tirando qualquer política esse pública. Departamento dela. Esse departamento, né? Esse departamento da Diretoria de Bem-Estar Animal. É, da diretoria, mas é ela que manda. Vocês têm prova disso, né? Exatamente. Que ela manda A gente não vai falar se a gente não tem como provar. Muito bem, tá? Fico feliz com isso, Exatamente. feliz. É bom, né? A gente, né, manter assim. Mas eu quero entender um pouco mais que tipo de interferência que ela tem dentro, qual o grau de interferência que ela tem dentro desse departamento. Por exemplo, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal é composto por voluntários e por vários membros da sociedade civil. Tá? E também por saúde, educação, meio ambiente, quem mais? Esqueci agora. Que são do governo, que fazem parte desse conselho também, tá? São representados, estão ali. Tá. A primeira coisa, primeiro projeto de lei dela foi justamente alterar a lei do conselho e ela queria colocar um vereador dentro do conselho, que é, né, justamente criado para fiscalizar as políticas públicas. Sim. Aí não deu certo, ela colocou na lei um servidor da Câmara. Até hoje o servidor não apareceu e oficialmente o conselho não foi comunicado. Bom, o conselho, desde que essa diretoria foi criada, ele não consegue trabalhar em parceria com essa diretoria, que é o melhor caminho. Conselho e diretoria juntos conseguem fazer muito. Agora, se cada um puxa para um lado, não tem como você trabalhar. Então, o conselho nunca conseguiu trabalhar junto com a diretoria. Por quê? Porque ela não permite. Outra, o conselho fez, quando não existia essa diretoria, que foi em 2020, final de 2019, nós fizemos o cadastro de protetores e ONGs do município, né? Isso está no site da prefeitura, está em diário oficial, tudo certinho como manda a lei. Visitamos, né? Quando eu digo nós, é o conselho, são várias pessoas. Visitamos as pessoas que tinham feito o seu cadastro, dos 165, sobraram 65 mais 30, acho que foi 95, que eram protetores. Então, esses passaram a ser protetores oficialmente pelo conselho. Quando foi criada a diretoria, eles não aceitaram o cadastro do conselho e criaram um novo cadastro onde apareceram 160 e alguma coisa protetores. Tá? E esses protetores, a grande maioria não é protetor. Inclusive, tem pessoas ali que nunca resgataram um animal. E a gente tem prova. Tá? Não estamos falando o que não é. Então, o conselho entrou em contato, o conselho, através de primeiro em conversa, porque tinha o diretor, a diretora e depois o diretor faziam parte do conselho pela Secretaria de Meio Ambiente. Certo. Tá? Mas nunca teve esse ajuste de poderem trabalhar juntos. Foi solicitado, daí, através de ofício, que se fizessem visitas a todos esses protetores que encheram o cadastro, né? Para que o conselho, juntamente com assessores da DIBA ou com o diretor da DIBA, pudessem verificar em loco a situação dessas pessoas e validar os que realmente fossem protetores e se criar o cadastro único. Né? Não conseguimos. Em dezembro foi feita uma reunião já com a nova diretora da DIBA, né? E foi em plenário de conselho, foi decidido que, por votação, que o conselho, juntamente com assessores da DIBA, fariam as visitas a esses protetores para que se pudesse ajustar esse cadastro. Ficou tudo certo. Nós tentamos várias vezes e não conseguimos. Oficializamos novamente. E agora, para surpresa nossa, houve uma nota da diretora da DIBA
que entregar somente as rações que eram remanescentes, porque o conselho tinha solicitado, né, através de ofício, justamente isso que eu acabei de relatar. Mas isso nós não solicitamos agora, isso já vem de longa data e já em dezembro foi, né, em reunião de conselho, foi decidido isso, inclusive com aprovação da diretora. E agora o que eles querem fazer é novamente um cadastro online de todos os protetores, o que vai atrasar muito. Por que eu bato tanto nessa tecla de protetores? Porque assim, quem carrega a causa animal nas costas? Esses 65 protetores que eu estou te dizendo, estou falando aqui, eles têm mais de 2.000 animais abrigados com eles. Se você enche, por exemplo, vai para 160, o pouquinho de ração, ele é dividido por todos. Claro, entendeu? Vai ser desproporcional. Exatamente. Óbvio. As castrações também, trazendo um prejuízo muito grande para quem está ali, sabe? Cuidando, resgatando, tirando do bolso, deixando de comprar um pão, a mulher deixando de ir para um salão fazer uma unha, sabe? Para atender a necessidade daquele animal que não é obrigação dela, mas que ela, por compaixão, recolheu, está ali e eles estão cuidando. Então, é esse o grande problema de termos um número tão grande de protetores que não são protetores. Tem gente que precisa de ajuda? Tem. Foi criado pela própria vereadora o banco de rações. Então, corra atrás do banco de rações e dê essas rações do banco para essas pessoas que precisam. A gente sabe que tem pessoas que precisam. Nós mesmos ajudamos muitos, claro, né, que necessitam de comunidades carentes. Mas que não se tire do que é oficial, do que é direito dos protetores. Os protetores precisam. E tem que ter uma proporcionalidade, né? O que não tá me entrando assim na cabeça é o que ela ganharia com isso? Então, ela quer bater de frente. É o grande problema. Mas por que ela tem ranço da senhora? Porque ela acha que eu falei mal dela na época de campanha e isso não procede. Mas a senhora não acha que ela já é mandada pelo Chico, não? Não. A senhora falou aqui que apoia o Chico. Não, eu apoio o Chico. Pois é. Aí tá? Como é que a senhora apoia o Chico se tudo que ela poderia fazer poderia ser com a anuência dele? Porque eu entendo que... Não é verdade? Eu tô fazendo uma análise. Eu ia entrar nesse ponto porque, assim, sei lá, uma é meio coisa só pode isso acontecer ou com a anuência ou com o relato. Desconhecimento dele. Desconhecimento é uma coisa... Uma palavra, como eu falo, é uma palavra muito pesada pra gente usar desconhecimento, porque Foz do Iguaçu é uma cidade pequenininha até, né? Então, assim, é difícil de conhecer. Mas, assim, sei lá, tá um relapso, estranho. no sentido assim, eu acho que isso não tem problema, por exemplo. Tô nem dizendo que seja maldade. Tô dizendo que às vezes você olha e fala, não, acho que isso não tem problema. Poderia ser uma Você possibilidade. tá falando do lado do prefeito. Exatamente. Mas ainda assim, enquanto prefeito, ele tem uma responsabilidade, porque ele foi eleito e se dispôs a isso, né? Como eu tô falando, tô fazendo julgamento de valor em relação ao prefeito. Não, eu sei. Porque também foi a minha dúvida aqui. Você Sim. trouxe uma conjectura. Exatamente. Do que pode A ser. gente tem que analisar a parte técnica também da questão, entendeu? Óbvio. Então, Quer pôr em saia justa, né? Não, eu vou perguntando. A gente tem que entender, eu vou te a gente tem que entender responder, onde então. isso está posicionado, né? Eu vou te responder. Nós já tivemos reuniões com o prefeito já chamou a diretoria, o prefeito já teve reuniões com ela, né? Tenta ser. E aí, por um período pequeno, anda, mas daí desanda, tá? Inclusive, vocês devem estar sabendo que a diretoria de bem-estar animal saiu do meio ambiente. Isso aí eu soube. E foi para a Secretaria de Agricultura. Eu soube. Por quê? Por causa da interferência da vereadora dentro dessa diretoria. Mas isso é um problema? Cara, isso É um problema. Por quê? Porque eu sei que o pessoal acha que o meio ambiente, a agricultura, a agronomia, enfim, não combinam, né? Eu acho que devem por aí. Tem muita falácia nesse sentido. Mas, porque a ciência hoje já progrediu muito e a gente consegue equilibrar as coisas, tá entendendo? Mas assim, o porquê que mudaria? Porque eu não sei agora, sinceramente falando, mas qual pasta tem mais recurso, por exemplo? Meio ambiente. Ah, é? Perfeito. É isso que eu queria entender. Porque, geralmente, é que aqui a gente tem essa questão do meio ambiente muito forte também, por causa do Parque Nacional, tudo gira em torno do meio ambiente. Você olha aqui pela janela, você vê uma cidade totalmente arborizada. Mas essa era a minha dúvida, porque eu imaginava, e eu não tinha conseguido ainda ir pesquisar a respeito disso, que a pasta da agricultura tivesse mais verba. Aí eu pensei, poxa, então talvez seja até positivo, você tá entendendo?
Mas agora eu entendi que pela questão da verba... daí fica ruim, porque daí você vai tirar da agricultura que a gente tá tratando de alimentação de pessoas também, e aí você vai colocar os animais lá que já não tem a ver, e ainda numa pasta com menos verba, né? Aí eu acho que fica ruim dos dois lados, né? Então quer dizer que... Mas eu acho isso tão infantil Quer dizer que ela poderia ter ficado chateada com a senhora, porque foi por causa de uma coisa que ela ouviu dizer que a senhora falou. Não tem algo mais forte por trás disso não, minha gente? Então, nunca briguei com ela, né? Nunca falei mal dela e nunca fiz nada pra ela, tá? Mas, assim, o ódio dela é latente. E já passei por várias situações por causa dela, né? Mas não vem ao caso aqui. Tá. Mas, assim... Você tá recebendo apoio aqui, tá, nas redes sociais? Sério? Tem muita gente falando, ó, o problema dela, o ranço dela, Silmara da Silva, o ranço dela é contra a Noemi. A outra, ela falou ali em cima também alguma coisa relacionada a isso. Ó, vereadora quando foi eleita, Silmara da Silva que está falando. Essa não vale. Olha lá. Quando foi eleita, disse em 4 cantos que iria destruir a Noemi. Daí tem outra, Mike EK, não sei exatamente se é um homem ou mulher. Não posso entrar aqui na foto, senão eu saio do negócio. Isso é no Face, né? Isso. Não existe essa coisa de dinheiro público. Existe o dinheiro do pagador de impostos. Inclusive da Margaret Thatcher mesmo essa frase. E eu falo tanto que às vezes eu acabo até de... não dar o crédito. E aqui, quer conhecer uma pessoa de verdade e de poder a ela. Queria agradecer também a Débora, que sempre nos acompanha aqui, mandou um oi pra mim aqui. E também o pastor Jorge, tá nos acompanhando lá de Umuarama, acho que é isso, não é, pastor? Tá nos acompanhando lá de Umuarama, então a gente tem pessoas nos acompanhando do Paraná inteiro, na verdade. Fico muito feliz com isso. Olha, eu vou... Às vezes a gente passa uns detalhes, a gente não percebe. Veja, você fez um comentário pra gente aqui que o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, marcou uma reunião com a vereadora pra tentar unir elas. Olha lá, calma lá. Eu acho que foi isso. Calma lá. Com a vereadora, que é uma representante do Legislativo que deve fiscalizar o Executivo. E com a diretora? É isso? Diretora de uma diretoria dentro do Executivo, que é a diretoria de Bem-Estar Animal. Você tá entendendo que esse triângulo... Tecnicamente, para falar de questões pessoais, ou seja, olha, não interfira aqui, não deveria existir. Que é uma impossibilidade. Seria uma impossibilidade dentro da harmonia dos poderes? Não poderia acontecer? Na verdade, ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele precisava ouvir, né? Todas as partes para saber ali o que realmente, o que a gente estava levando, né? Então, assim, acho que é a obrigação dele ouvir para poder decidir. Não, nesse sentido, sim. Eu digo no sentido de que, por exemplo, assim, se eu falo para você não interferir em tal coisa, é porque, no mínimo, eu sei que você está interferindo, por exemplo. E não pode, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A brecha da interferência do legislativo não poderia existir dessa forma. Tá. É isso que eu tô dizendo. Tá, vamos lá. E aí ele fez a reunião pra ouvir vocês. Nós estivemos como conselho mesmo, conversando com ele também. E assim, o prefeito tem muita boa vontade, sabe? Era o momento agora de estar todo mundo junto, porque o prefeito tem boa vontade, a secretária de Meio Ambiente tinha muita boa vontade, sabe? Temos essa vereadora na Câmara, temos mais 2 vereadores que são parceiros dentro da Câmara também. Então, assim, era um momento, sabe, conselho trabalhando, era um momento de unir, de fazer as políticas públicas fluírem e Foz do Iguaçu se transformar, né, talvez até num marco de políticas públicas. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. O prefeito destinou verbas, né, tem verbas agora para esse ano aqui, já dadas. A vereadora destinou verbas, vamos deixar claro também, verbas impositivas dela para a questão de bem-estar animal, isso é fato, tá? Mas em 2021, nós tivemos um retrocesso muito grande. Nós tivemos somente 380 castrações e essas castrações ainda vieram de verbas impositivas do então vereador Queiroga, Anice e o Eliseu. E isso, essa falta de castrações, fez com que aumentasse muito o número de animais, de ninhadas. Isso 2021. 2021. Com essa diretoria já funcionando, a um custo de mais de R$30 mil por mês. E a gente não viu o avanço. Né? Temos a questão do castramóvel, temos. Esse está avançando, nós temos o Dr. Santi à frente, que é a veterinária, à frente dessa questão.
que está vendo o projeto de castrações. A gente sabe que é tudo muito complexo por causa dos projetos que têm que ser aprovados pelo CRMV, etc. Então, esse projeto de castração do Castramóvel agora começa a sair, mas a gente teve um retrocesso muito grande, de modo geral, sabe? E é isso que incomodou as protetoras, é isso que incomoda a proteção, porque sempre que se tenta falar, não tem conversa, é sempre tentando desviar o assunto, e isso não está certo. Cara, mas que coisa mais estranha, uma vereadora de primeiro mandato, a mais votada, com essas coisas, eu não tô entendendo, mano. Não sei, então será que ela se adaptou rápido à política? Comentários aqui, parece que é como se fosse assim, tipo... a quebra de base. Pra mostrar que ela que tá fazendo mais pela causa do que vocês todas, protetoras, tipo assim, vocês todas devem uma continência a ela. Me parece, pelo que vocês falam e pelos comentários, parece que pode ser isso. Me parece mais uma coisa pessoal, né? Tipo, de quebra de braços. Vamos ver quem pode mais. Temos duas teorias. Tá aparecendo isso aqui. Pra mim, tá aparecendo isso. Bom, Rami, você tinha uma pauta pra trazer com relação a isso aí, né? Não, então, é o que a gente vem discorrendo aqui e é bom que a gente vai acompanhando. Microfone. Teve uma pergunta, eu falei, é bom que a gente vai discorrendo sobre o assunto pra gente entender todas as nuances desse assunto, ou seja, tudo que está acontecendo relacionado a isso, porque se está relacionado a isso, está relacionado. Para quem tem o interesse no bem-estar animal, está relacionado. Para quem tem interesse em cuidar do dinheiro público, está relacionado. Para nós que temos que divulgar as notícias, as coisas que acontecem na cidade, também é interessante. Então, assim, a gente precisa ter... E outra coisa, eu já vou tomar a liberdade aqui de a gente convidar a vereadora para ela falar sobre isso, se ela quiser comparecer ao programa. Pode ser. Ao vivo, vamos programa ao vivo. Ela vai poder comparecer, porque já fica aqui o convite, tá bom, vereador? Se quiser que a sua assessoria pode entrar em contato conosco, certamente deve ter nossos telefones pessoais, inclusive. Não, eu vou mandar um convite para ela. Mas se a gente não mandar antes de vocês podem mandar antes da gente. É que nem que a gente conversa uns vereadores. É porque teve gente cobrando aqui. A gente chama uns vereadores aqui pra falar, e aí eles não querem vir. Eu não sei por que eles não querem vir. Até inclusive... Coisa estranha, né? Ó, pra mostrar que a gente aqui tem compromisso com a verdade, né? Até teve alguém que falou aqui, eu não vi o nome exatamente. Teve alguém que falou aqui, desculpa. Teve alguém que falou aqui, não vi o nome exatamente. Perguntando se assim, vou sintetizar umas 3 perguntas da mesma pessoa aqui, que eu não vi o nome, alguma coisa Alves, eu acho. Não sei. Dizendo que... no sentido que talvez vocês tivessem interesse nisso, interesse financeiro. No sentido, assim, de um trabalho, alguma coisa. Se vocês quiseram levar currículo para ser contratado pela diretoria. Então, vocês achavam que era vocês que tinham que falar? Já sei, vou te responder. Tá? Então eu vou responder. Sabe melhor ainda, Ed. Olha aí, ó. Eu não queria tocar nesse assunto, porque acho que não é pertinente, mas bora lá. É o seguinte, essa diretoria, ela foi construída desde 2019, 2020, juntamente com o executivo, né? E, assim, existia, sim, a possibilidade dessa diretoria vir a ser, digamos assim, não é que nós íamos tocar essa diretoria, mas que o conselho, juntamente com os outros membros, com a sociedade, escolheria o diretor e os assessores dessa diretoria. Ou seja, eles teriam uma participação. Exatamente, maior. Que isso é o certo, tá? Depois, quando ela houve que ela estava já com o mando dessa diretoria, houve conversa, sim. Ela me chamou do gabinete, tá? Juntamente com a Lore. E a gente foi, depois de uma conversa em particular com esse senhor Alves e o assessor dela, Daniel, pediu para a gente sentar, conversar e tentar levantar a bandeira da paz, que nós nunca deixamos de deixá-la erguida, né? E a gente conversou e aí nós fomos para o gabinete dela e ela nos convidou para fazer parte da diretoria. Até estávamos pensando nessa possibilidade para ver se construímos alguma coisa em conjunto. Claro. Mas aí, por causa de um comentário de uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o que estava sendo conversado ali, ela simplesmente mandou um WhatsApp para mim, dizendo que a parceria estava rompida. Se era isso que essa pessoa queria ouvir, ela já ouviu. Então, o que eu vou te falar... Eu tô batendo firme aqui, Ed,
na questão de que a gente tem que entender que existem umas questões técnicas na administração pública. Tá preocupado com isso não tá, porque é o dinheiro público. Bom, então dá licença que eu vou completar mais uma coisa, Vai. já que é para pegar fogo, então Vai. vamos pôr fogo. Vai. Inclusive, essa pessoa que está perguntando aí, ela não deveria participar de reuniões do Legislativo, porque ela não faz parte do Legislativo. Essa pessoa que mandou mensagem... Pera aí que eu tenho que agora ver o nome dessa pessoa. Essa pessoa que mandou mensagem aqui, ela participa de reuniões. Mas ela é servidora pública do Não, ela não é município? servidora Da pública Câmara? do município, não. Assessora? Vê o nome primeiro antes de eu falar besteira. Stanley Alves? Então é essa pessoa mesmo. Inclusive, teve um caso esses dias atrás que nós recebemos uma denúncia ali da rua Minas Gerais com Bartolomeu de Guzmão, que havia uns animais ali e o pessoal dos prédios ali no entorno estavam preocupados com os latidos e tal. E aí, como conselho, nós fomos lá, não foi nem a Lore que foi comigo, foi outra conselheira. Chegamos lá, não tinha mais animais, mas aí a vizinha, né, uma das vizinhas ali, explicou que os animais que estavam ali eram da vereadora Carolina e que, inclusive, vinham ali tratar tal, mas foi esse o teor da conversa e ficou por ali mesmo, né? Aí, tá, tranquilo, não tinha mais animal ali, tá, problema resolvido. 2 dias depois, essa pessoa que te mandou a pergunta me ligou no meu celular. Então vocês conhecem quem é essa pessoa? Sei, conheço sim. Ele é policial, inclusive. Ah. Aí ele me ligou e disse que o que eu tinha ido fazer lá. Eu falei, olha, eu não adentrei o seu imóvel, né? A gente estava na calçada, a gente foi como conselho verificar uma denúncia, que ele tem me dizer que o conselho não tem essa atribuição, só que a lei nos faculta a lei de criação do conselho. Tá? Então, respondi isso para ele. Aí ele me disse assim, que não ia ficar assim, né? Que esse que estava errado, que não ia ficar assim, que ele estava indo para a delegacia fazer um BO contra mim, porque eu tinha estado na calçada e tinha perguntado se alguém sabia de animais ali, já que não tinha animais, né? Aí, como eu não vou ficar esperando ele fazer a denúncia, infelizmente eu tive que ir fazer a denúncia e representar contra ele, porque eu fui ameaçada. Ele é um policial e ele tem que se comportar como um policial, mesmo quando ele não está a serviço, né? Houve outras passagens também que eu não vou contar aqui, mas não é a primeira vez. Olha então, só, você vê como que a gente vai cavando e a gente vai achando muita coisa, né? Tem um comentário aqui da Cláudia Marcela. Como é que é? Olha. Ed, tem um comentário da Cláudia Marcela Soares Brás. Ela falou, o comentário foi meu. Um comentário, acho que foi comentado, né? Ela viu meu post dizendo que eu achava ela incompetente. Bastou isso para começar a perseguição. E ela está me processando. Ou seja, a vereadora está processando porque um cidadão cobrou que ela não estava sendo competente o suficiente no andamento da... Isso foi um comentário? Esse foi o comentário. Cara, chegou uma pergunta aqui no meu WhatsApp pessoal e diz assim a pergunta, vamos lá. Essa vereadora era realmente uma protetora ou criou um personagem para a eleição? Então, ela era uma protetora, tá? Isso eu posso dizer, apesar que ela não gosta de mim, que ela me odeia, que ela tenta de todas as formas me causar problemas, né? Que felizmente não consegue, mas ela sempre foi uma ótima protetora. Então você fala bem do trabalho dela como protetora na época. O problema aconteceu depois. Não, ela continua sendo uma boa protetora. Ela continua sendo uma boa protetora. O que ela tá falando argumentando com relação a ela como parlamentar. Ah, perfeito. Né? Isso aí bom pra gente dividir isso, pra você ver que não é uma rixa qualquer, é uma questão pontual numa vereança. Isso. Agora você vê que é uma situação bem que a gente envolve a questão. Eu sinto o cheiro de coisas pessoais, de ranços pessoais envolvidos, e aí daqui a pouco que praticamente as pessoas estão levando as coisas de casa para dentro da Câmara. Né? Até teve um assessor da vereadora em horário de serviço, foi com drone lá no abrigo da Noeli. Da Marcela também. E da Marcela, que é também uma protetora, uma baita protetora, essa até que está sendo processada, com o drone sobrevoando o abrigo da Noeli e da Marcela. Foi feito um processo, né, Noeli, para a Câmara e tudo mais, infelizmente não deu em nada. Na Câmara, né, não.
Mas vocês se sentem assim, como é que eu posso dizer assim? Acuadas? Acuadas, vítimas assim de um poder, porque há um poder quando a pessoa está instituída de um poder quando ela está num cargo público. Então vocês sentem assim que há algum tipo de coação de alguma forma? Existe a grande tentativa, mas eu deixo bem claro, eu não tenho medo, eu não me sinto acuada, tá? Eu me sinto assim, quando o Stanley faz esse tipo de denúncia, de denúncia não, de ameaças veladas, né? Eu me sinto assim, digamos, pressionada, né? Digamos que seria pressionada, só que ele não vai me pressionar em momento nenhum e não vai calar a minha boca, tá? E o que eu tô falando aqui é coisa pequena. Olha, se ainda existe coisa muito pior que isso. E tem uma coisa que eu costumo falar, às vezes quando essas coisas acontecem, a gente atira no que viu e acerta no que não viu. Mas sabe o que eu acho, Morra? Na minha opinião, assim, eu conversando, ouvindo a senhora falar, mas eu acho que tem tanta coisa por trás disso ainda, sabe? Porque tem muita coisa mal explicada aqui que eu não tô entendendo. É muito ralo isso se manter em questões pessoais, porque eu ganhei ranço dela, então eu vou fazer de tudo pra prejudicar ela. Sabe, isso é tão infantil que eu tenho dificuldade de acreditar que é só por conta disso. Deve ter algo muito pior por trás. Mas é isso. Você não descobriu algo muito, muito podre, não? Não. O ranço é por causa disso. Agora, o resto vem depois. O nosso não apoia a campanha dela. Nós não apoiamos Carol Dedonati na campanha, né? Mas igual a Noeli falou, nós nunca permitimos que alguém fizesse campanha contra ela, né? Pelo menos na nossa presença. Nós íamos verificar denúncias de maus tratos e as pessoas perguntavam, né? E a fulana, e a candidata. A Noeli sempre deixou muito claro que, como protetora, ela é uma grande mulher, né? Mas que a Noeli não apoiaria ela como vereadora, né? Não, mas independente de ser... Gente, não é nada demais. Né? Essa última eleição foi a eleição onde mais teve candidatos. Foram 200 e tantos. A coisa mais normal do mundo é que você conversasse com alguém e ela não votasse no mesmo candidato que você. Eu tentei no início, eu até me filiei para ser uma candidata. Inclusive até pelo mesmo partido, nós fomos procurados, né, por todos os partidos da cidade, todos, né, e daí no final me filiei ao PP e daí por vários motivos pessoais, né, problema com o meu marido, eu não achei justo e eu e Noeli decidimos que não seria a hora de eu me candidatar, e ela se sentiu traída, né, mas puxa vida, eu tenho o meu direito de sufrágio, posso me candidatar a hora que eu quiser, o partido que eu quiser, né? E não devo a ela nenhum tipo de satisfação e nem de lealdade, porque nós nunca fomos amigas, né? Até nós íamos apoiar ela no início da campanha, depois acabamos desistindo, mas de forma alguma, em momento algum, nós prejudicamos ela em campanha. Nunca. Olha, esse Stanley, ele falou, eu tô meio por fora, tô lendo o que ele está escrevendo aqui. Ele falou assim, o caso do drone foi arquivado pela justiça. Foi arquivado. Mas aconteceu, é fato. Aconteceu. É fato, nós estamos trazendo pra cá, né? Se você tá relatando um fato, independente do que como foi. Temos filmagem, tudo aconteceu. Se a justiça achou que não era um crime, é problema dela. Isso. Aconteceu no abrigo da Noeli e no abrigo da Marcela. Fato, e era a pessoa. O Arthur Joquitel, que é nosso colega aqui também, ele falou, e aquele vídeo de uma protetora do fim do ano passado, lembra? Não sei, acho que talvez que eu não te conhecia, mas era você mesmo, não é? Sim, entendi. Era você naquele vídeo? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve um vídeo que rodou aí nas mídias sociais de uma protetora sangrando, né? Sim. A máscara toda branca estava cheia de sangue e tal, era você? Vou relatar bem rapidinho, né? Pode relatar. Pra gente saber, as pessoas saberem do que estava acontecendo. Era dia 24 e nós, o conselho, nós verificamos denúncia de maus tratos desde a existência do conselho, porque não tinha uma diretoria, não tinha quem o fizesse essa verificação. Então eu e Noeli e os outros integrantes dos conselhos, no conselho a gente verifica sim, com o nosso dinheiro, com tudo nosso, né? Desde 2018, né, Noeli? Então, depois da criação da diretoria, que ainda por muito tempo não verificou denúncia de maus tratos, então nós ainda continuamos fazendo e até hoje nós fazemos. Sim. E dia 24 de dezembro, era meados do meio
umas 9 horas, né, a gente recebeu a denúncia de um animal que estava amarrado com uma corrente muito curta, Sim. Sem comida e sem água. Sim. E nós pensamos, puxa vida, vamos verificar a última denúncia antes do Natal. Do recesso. Faceiras, né, felizes, fomos, lindas e maravilhosas. E quando nós chegamos ao local, era uma chácara com o portão aberto. E o senhor lá na casa dele, né? Dava aqui uns 50 metros, né, do portão até a casa dele. Certo. E nós batemos palma para que ele nos visse. E ele falou, entrem. O cachorro não morde, entrem. Enquanto o Noeli foi lá orientar, porque nós temos toda uma cautela. Se a pessoa já tem mais idade, é diferente a abordagem, né? E é um senhor de 71, 72 anos. Uhum. E enquanto eu fiquei ali com o cachorro, olhando o cachorro, Claro. ela foi conversar com o senhor. E quando ela começou a abordar o assunto dos maus tratos, que estava errado, a corrente curta, sem água... Ele não tinha percebido ainda. Ele não sabia do que se tratava, por isso que ele perfeito. pediu que nós entrássemos, Claro, né? claro. Ele ficou muito nervoso. Ele ficou muito nervoso e já veio em minha direção, daí soltou o cachorro. A gente tentou conversar. Olha, ele está em situação de maus tratos. É só o senhor adequar, colocar uma guia para que ele corra. O senhor tem que soltar ele de acordo com a lei do município, as Sim. leis federais. Não teve acordo. Daí ele pegou meu celular, jogou no chão e já... Me deu um soco no nariz. Daí de imediato, já começou a sangrar. Aí veio a filha, veio o genro, do mesmo agressividade, né? E foi assim um furdunço, foi uns 10 minutos assim, de terror, né? Aí não queriam deixar nós entrar no carro. Meu carro estava em via pública, até que conseguimos, a gente pediu ajuda para uma pessoa que estava passando. E deu tudo aquilo, né? Mas é aquela coisa, se a diretoria de bem-estar animal fizesse o que foi criada para fazer, que era, né, o objetivo principal, que é a verificação de denúncias de maus tratos, nós não precisávamos estar expostos a isso sem um guarda. Aí as pessoas questionam, mas por que vocês não estavam com guarda? Vocês vão sem guarda? Gente, imaginou a gente chamar a guarda ou qualquer outra segurança pública nas 12, 15 denúncias que nós verificamos diariamente. Tem que ficar com uma viatura só para vocês. Só aí, para né? nós não temos. A DIBA Claro. tem. A DIBA tem essa viatura e tem esse guarda, mas nós não temos, né? Então, e muitas vezes, Mohamed, a gente consegue orientar, ajudar e resolver ele mesmo. É assim, 99% E a das DIBA, situações. ela faz essas diligências também? Ela vai averiguar tudo? De forma muito superficial. Tem uma muito quantidade superficial. diária, será? Porque em reunião com Olha, vamos dar oportunidade para a protetora quando ela vir, para ela trazer todos esses dados. Ah, sim, Né? claro. Quantas diligências são feitas por dia, se ela puder trazer que a gente possa conferir, a gente não vai expor os dados, mas a gente possa conferir Convida a DIBA. se está correto, né? Se ela quiser trazer a diretora também da DIBA, está convidada, pra gente averiguar isso aí e constatar esses fatos, né? Enfim, a intenção é que o dinheiro público seja bem gasto e os animais muitas sejam bem vezes, cuidados, Mohamed, né? nas denúncias que nós vamos, a DIBA já foi. A DIBA já foi, mas de forma muito superficial, em reunião, como nós tivemos uma certa vez com a diretora, ela disse que eles não podem atestar o maus tratos porque não há o veterinário para atestar esses maus tratos. Mas, puxa vida, se o animal está preso, sem comida e sem água, por que eu preciso de um veterinário para testar os maus tratos? Você óbvio, já fez um atestado visual praticamente, claro. né? Nós já encaminhamos para a qualquer pessoa delegacia. ser vivo. Nós encaminhamos para a delegacia várias pessoas, Olha só. né? Sim. E já estão respondendo por maus tratos, Sim. né? Então, assim, não precisa ser em todos os casos. É claro que caso específico, nós pagamos o veterinário para atestar os maus tratos Sim. com o dinheiro da ONG, né? Dinheiro da ONG. É. Mas aí, no caso, a DIBA, ela também... Porque há essa necessidade de um atestado, é isso? Que eles Não, dizem? no Como é que é? processo- Dependendo do caso. E aí quando é a um DIBA tem um processo- veterinário. É só chamar, né? Tem veterinários ali na prefeitura, não precisa ter Mas uma aí eu te disposição. falo, como que você vai criar uma empresa se ela não tem tudo o que necessita? Claro. Puxa vida, é mais de um ano de DIBA, com todo esse salário, com 5 assessores, a diretora, um guarda municipal com viatura, com toda uma estrutura. Por que não tem o veterinário, se eles precisam disso para testar os maus tratos? Não, mas Sim. eu não entendi. Tem cinco assessores, Lori, mas um deles é veterinário. Não. Não, mas não tô Veterinário- entendendo. Mas não é a diretoria do bem-estar animal? Mas assim, o município hoje não tem veterinário, tá? E pela lei, por causa da pandemia, não podia ser contratado, tá? Mas já não começa errado. Sim. Já não Mas começa assim, errado. esse Não dá pra estranho. Eu posso justificar. averiguar Não a dá pra questão dos justificar. trâmites burocráticos ali, mas me parece estranho. Não é necessário ter um veterinário à disposição da DIBA durante todo o período, entendeu?
porque não tem trabalho para esse veterinário. Não é todas as questões. Nós resolvemos 98% mais ou menos do que a gente, ou mais do que a gente vai verificar, sem veterinário, sem polícia, uma boa sem orientação, ninguém. Uma boa orientação, conversa, porque as leis, entendeu? Muitas pessoas não entendem que há leis, né, do bem-estar animal. Então as pessoas não sabem que não pode manter amarrado o tempo todo, que tem que ter, quando está amarrado, tem que ter um espaço para que o cachorro consiga andar, correr, né, e tudo mais. Que maus tratos não é só bater no animal, que maus tratos também é quando o animal precisar de atendimento médico veterinário, não levar, isso é maus tratos também, né, há várias coisas. Então a gente vai e conversa, explica, leva ajuda muitas vezes, né. Às vezes instrui, às vezes a pessoa por uma ignorância, não sabia, não é? Não, mas eu vou falar que eu ainda achei estranho, porque você comentou, pode ser que não tenha um trabalho para fazer a todo momento para um veterinário. Bom, mas se não tem para um veterinário, não tem para os outros 5 cargos? Boa porque pergunta. Se só trata de animais ali e não tem trabalho para o veterinário, Ed, então não vai ter para os outros. Checkmate. Não tô entendendo. Eu imaginei que tivesse um veterinário, né, num desses cargos. Eu não sei como que é o trâmite burocrático para fazer a contratação. Alguns tipos de profissionais, para serem contratados pelo município, não podem ser simplesmente contratados como um cargo comissionado. Não. Digamos assim, eles precisam passar por um trâmite, ou concurso, como se fosse uma licitação, um concurso. Apesar que o cargo comissionado, ele é uma prerrogativa de quem contrata. Então você pode não contratar ele tecnicamente como profissional, mas ele ser o veterinário, você tá entendendo? Você não contrata ele lá no quadro de funcionários. Contratei o veterinário, João da Silva. Não, eu contratei o João da Silva porque é veterinário, você tá entendendo? Porque ele entende do assunto. Essa é uma diferença, então também seria possível, totalmente viável, você contratar um profissional adequado para estar ali. Para que você tenha uma ideia, nós trabalhamos em 2019, né, no ELI com as castrações, tudo que a DIBA fez durante esse ano de 2020, nós como conselhos fizemos em 2019 de forma voluntária. As rações... Foi o conselho que lutou, buscou, orientou, né, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, as castrações e as verificações de maus tratos. Nós, como conselho, fizemos tudo isso durante 2 anos, né, de forma totalmente voluntária. Sim. E é só o que essa diretoria está fazendo, é isso, com 5 assessoras, a diretora, um guarda municipal, uma viatura e tudo mais a estrutura que precisa. Sim. Então eu te pergunto, puxa vida, se nós conseguimos fazer isso, né, de forma voluntária e eficiente, faz sentido? Pois é. Outra coisa, foi feita uma licitação e foi adquirida 24.900 quilos de ração para cães, 24.900 quilos de ração para gatos, tá? Uhum. Isso foi feito sem pensar realmente a necessidade. Por quê? Porque o gato, ele come muito menos e a ração dele é mais cara, tá? O cachorro come muito mais e a ração dele é mais barata. Tinha que ter o bom senso de dividir proporcionalmente essa verba. Claro. Tá? Quando nós fizemos pelo conselho, foi dividido e ninguém ficou sem. Né? Agora estamos aí com 24.900 para cães, 24.900 para gato, né? E a diretoria querendo fazer um novo cadastro, que vai atrasar mais a entrega dessas rações, virtual, os né? Protetores com uma dificuldade muito grande financeira de poder manter esses animais, né? Eu tenho hoje abrigado comigo 301 cães, Sim. 28 gatos, né? 2 Uau. cavalos, a Letícia, né? E a gente dá o suporte aí para as comunidades carentes também. Tá? Muito bem. Teve um comentário, na verdade sim, teve um comentário da Elisa Costa. Bom, primeiro ela questionou vocês, né, qual a atribuição que vocês teriam para entrar na residência e verificar esse fato dos maus tratos, né? E eu gostaria que vocês respondessem, mas de cara eu gostaria de pontuar aqui que, salvo engano, e eu gosto sempre de ter certeza quando eu falo das coisas, mas salvo engano, qualquer pessoa que detecta uma ilegalidade, um crime, porque hoje é um crime, né, ela tem certas prerrogativas como cidadão. Uhum. Mas aí talvez vocês possam falar de forma mais específica. A Elisa Costa, ela é assessora da DIBA. Ah, entendi. Né? Então, eles batem muito na tecla
por que nós entramos? Por que nós entramos nesse caso lá do senhor que me agrediu? Porque, gente, nós fazemos porque não há uma competência do poder público. Se tivesse essa competência do poder público, nós não precisaríamos estar com o nosso carro, com o nosso dinheiro, com a nossa segurança. Se arriscando, não é? Eles têm um guarda municipal para isso. Entendi. Né? Então, a incompetência do poder público nos leva a fazer isso. E sim, Elisa, nós entraremos porque nós temos... nós estamos, como é que fala, protegida legalmente. Você pode, Mohamed pode, Ed pode, qualquer um pode. Sim, você vê um vizinho ali, você vê que tem uma... inclusive ela até colocou aqui, eu falei mesmo do comentário dela, a gente fala de todos que a gente consegue, não consegue todos, mas a gente fala o máximo. Porque ela cobrou aqui, logo uns 5 minutos depois que ela mandou a pergunta, se não iriam falar o comentário dela. Então, tá falado, Elisa, seu comentário, a gente aqui tem compromisso com a verdade, tá? E é assim, Mohamed e Ed, quando nós entramos numa residência, primeiro a gente pede licença e se pode entrar, tá? Se não querem deixar a gente entrar, a gente pede que traga o animal até a gente, né? Quando isso é recusado, a gente chama a polícia, a gente chama a guarda municipal, a gente chama a polícia ambiental e aí eles entram, tá? Então, assim, ou seja, tem um protocolo. Exatamente. Nós não vamos sair entrando na casa, eu chego na tua casa, bato palma, tenho uma denúncia vocês não pularam o muro, não é? Exatamente. Até isso, se for um caso de vida ou morte, você pode fazer, porque já aconteceu comigo, tá? Então, assim, eu não vou chegar na tua casa, Mohamed, bater palma, você vai lá e você diz, não, você não vai entrar. E a gente vira as costas e vai embora. eu viro as costas e vou embora. Não, eu vou resolver o problema, porque se eu tenho uma denúncia ali, essa denúncia precisa ser verificada. Claro, isso. Perfeito. Tá? Então eu acho que ela entendeu agora. O Stanley, ele falou aqui também, eu acho que isso aqui, isso aqui foi para revidar ali um comentário meu. Ele falou, não pode contratar em cargo de comissão cargos para função técnica. A falta de conhecimento de administração pública faz com que se tenha comentários como este, para se ter veterinário somente com um cargo. Ele falou para mim, mas aí eu respondi embaixo para ele que o problema ali foi que ele não ouviu meu comentário até o final, porque eu justamente fiz a digressão aqui, falei justamente sobre a questão técnica, burocrática. E não tem problema de você errar no comentário, não, porque você pode voltar e pedir desculpa. Mas quando aqui eu não a gente sei... não tá pra acertar sempre, a gente tá pra errar também. Quando eu não sei, eu falo, olha, não sei, não tenho certeza, vamos buscar. Mas nesse caso daí, ele até falou depois ali embaixo. Eu vou mandar o convite, eu tenho o contato da vereadora, eu vou mandar um convite pra ela, chamando ela pra vir aqui no programa pra falar sobre isso, falar sobre outras coisas também. E se ela não quiser também não falar sobre isso, quiser falar sobre outras coisas, não tem problema nenhum. Eu vou mandar o convite, fica a critério dela aceitá-lo ou não. Eu tenho uma pergunta aqui eu preciso virar a pauta, aí eu queria que a gente já finalizasse. A gente tem 5 minutinhos. A pergunta pediram para perguntar para Elisa aonde que estava a Diba dia 24, no dia que eu fui agredida. É recesso. Todos em recesso. Então daí não iria atender, até porque ela colocou que foram feitas atendidos mais de 300 denúncias, a Diba, no ano passado, mas me parece 300 denúncias dá menos que uma por dia, né? Exatamente, exatamente. Você falou que quantos animais você tem na sua casa? Eu tenho 301 hoje, só para você ter uma ideia, janeiro eu atendi 58 animais, a grande maioria desses passaram por clínica, tratamento, atendimento e tal. E eu, desses 58, estou com 46 abrigados. Esse mês de fevereiro, eu já estou com 18 animais abrigados, né? Então, o número só cresce. Isso é o quê? É falta de política pública. Políticas que têm que ser feitas porque eles estão ali para isso. Se não tem competência, procura quem tem, peça ajuda, aceite, sente, converse. O conselho, agora eu tô falando como conselheira, tá? Converse com o conselho sempre se colocou à disposição da Diba ou de quem quer que seja. O conselho é aberto, tá? Muito bem. E a gente não pode deixar que coisas pessoais interfiram. Muito bem. Então é isso. Muito bem. Muito obrigado pela... Você quer falar mais alguma coisa? Não, amor. Muito obrigado pela presença de vocês. Dona Noli, muito obrigado. Lori ou Lori? Lori, muito obrigado pela participação de vocês. As portas estão sempre abertas, tá? Obrigada, Ed. E a gente continua o contato, Perfeito, tá bom? Perfeito. Muito obrigado pela participação. Meninas, um excelente retorno para casa. Que Deus abençoe vocês, Obrigada, tá? gente. Obrigada.